Bom dia, Deus abençoe a sua vida. Nunca deixe de acreditar nas voltas que a vida dá. Uma música do Benito de Paula. Nas voltas bonitas que a vida dá. Um momento pode estar terrível, um momento sem soluções, de preocupações, de tristeza, de angústia, de horrores. Mas no outro dia pode estar florida a sua vida. É verdade que Deus nunca nos prometeu um mar de rosa, né? Teremos aflições, como Jesus disse. No texto de 2 Gênesis, no versículo 7, quando o homem está sendo formado, o homem e a mulher, depois da formação do capítulo 1 de todo o universo, diz o texto assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, a formação do homem, do barro, Deus pega o barro, forma o homem, sopra nas suas narinas, que é o ruá, o vento de Deus, né? O ruá, o Espírito de Deus. E o homem torna-se alma vivente. No texto de Jó, no capítulo 33, no verso 6, vai dizer assim: porque para Deus, você e eu somos iguais. Eu também, diz o texto de Jó, fui formado do barro. Por que eu gostaria de falar do barro hoje? Porque no texto principal, para nós podermos analisar e podemos estar né? Quem gosta, quem faz, eu faço, gosto de poder estar na semana pensando no que foi dito, no que foi falado, no que Deus nos deixou. Nós temos no capítulo 18 de Jeremias, a visita à casa do oleiro, quando Deus manda Jeremias descer à casa do oleiro. Então, interessante pelo seguinte: palavra do Senhor que veio a Jeremias, capítulo 18, verso 1, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Dispõe-te, levanta-te e desce até a casa do oleiro, que eu vou falar com você ali. Eu desci então à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Eu tive a oportunidade há muitos anos atrás, na Vila Guilherme, na Zona Norte, aqui em São Paulo, lá tinha um local que se fabricava os vasos, né? E eu vi o oleiro fazer isso, né? De estar ali pedalando aquela roda e aquela máquina rodando, e ele então mudando ali o que ele ia fazer, o vaso, o jarro, o que ele fosse fazer, e rodando ali, mudando. Bom, aí que continua aqui no versículo 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Aí às vezes o oleiro está fazendo, estive também lá em Belém, na arte marajoara, e a gente vê então o cara fazendo o barro, e sem querer ele encosta a mão e o barro desforma, né? Não dá forma. Aí ele vai de novo, a massa bate e de novo ele vai moldando. Então nós lemos o texto de Gênesis dizendo que nós somos formados do barro, que Deus formou o ser humano, o homem, do barro, e soprou nas suas narinas o seu espírito. Continuando no versículo 5: então veio a mim a palavra do Senhor, Deus falando para o profeta, que tudo isso aqui na verdade era para o povo que estava cativo na Babilônia. Não poderei eu fazer de vocês, de vós, como fez o oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então nós somos como barros nas mãos de Deus, né? Mas então por que há o sofrimento? Por que eu sofro? Por que tantas situações difíceis na minha vida, esses momentos que eu passo? Como nós falamos já, Deus não nos prometeu um mar de rosa, que a nossa vida seria um mar de rosa. Mas parece-nos que tudo aqui é um processo, são processos e etapas, né? Quando passamos por essas situações. Eu estava pesquisando aqui, e é interessante porque eu lembrei-me dessa situação que eu te passei na Vila Guilherme, que eu pude ver, e também lá em Belém, onde eu pude também ver isso aí, estar ali junto daqueles oleiros ali, fazendo barro. Passo também muito lá em Itaboraí, no Rio de Janeiro, onde tem fábricas de cerâmicas, de telhas e jarros e panelas,
e todos esses utensílios de barros que são feitos de argilas, né? Então eu gostaria de poder passar para você algo aqui que nós pudéssemos estar analisando, estivéssemos pensando e trazendo isso para a nossa vida, para que possamos entender, né, como é que Deus trabalha, como é que nós passamos na mão de Deus. E talvez não nos trazer revolta, insatisfação, desagrado, ingratidão, mas entender que todos nós passamos uns momentos piores, né? Outros com momentos não tão piores assim, mas sempre temos situações difíceis. Muitas vezes a gente acha que o dinheiro vai resolver todos os nossos problemas, e não é bem assim, né? A gente conhece pessoas que têm dinheiro, que também têm problemas, têm os seus momentos terríveis. Então vamos ver o processo da cerâmica artesanal. O que se faz para ter um jarro artesanal na sua casa, um prato artesanal, um pote artesanal. Nós podemos ver as etapas do preparo e como cada uma é feita, né? Essa arte de cerâmica, nós sabemos que a cerâmica ela tem aí milhares de anos, antes de Cristo mesmo. A arqueologia, o estudo arqueológico, volta e meia descobre cerâmicas lá de 25 mil anos atrás, 30 mil anos atrás. Então já se usava a cerâmica na manipulação habilidosa do ceramista, da argila, para criar peças únicas e que eram também duráveis. Tanto é que hoje, até hoje, encontramos aí peças que foram feitas há 30 mil anos atrás, né? Então, desde os tempos antigos até os tempos atuais, a cerâmica domina, no caso, essas técnicas refinadas para fazer potes e pratos e jarros. E o interessante é que existe um processo, né? Passo a passo. Primeiro nós temos a preparação, geralmente a argila, que você compra, hoje nós compramos em casas de artes a argila, ou você vai no local da natural para adquirir essa argila. E essa argila ela tem uma preparação, é que nem um pão. Ela é moldada, batida, sovada, amassada. Alguns colocam algumas misturas, né, para garantir a consistência, para ser homogênea, no caso, para o uso. E ela é sovada. Esse é o primeiro processo, né? Não se esquecendo, para nós trazermos para a nossa vida essa situação, né? De sova, né? De pancadas, de apertos, de moldagem aqui, ó, vira, como fosse uma massa de pão. Depois nós temos um outro processo que é a modelagem, a execução da modelagem dessa argila que foi sovada. Aquilo que eu falei, quando eu estive nesses dois locais, eu vi colocando ali na máquina do oleiro, ele pedalando, e ele vai molhando a mão e vai formando a modelagem daquilo que ele quer. Uma taça, um jarro, conforme o tamanho, a abertura da boca, e ele vai modelando. Isso é a modelagem, né? Depois da sova da argila, ela tá pronta para ser modelada, né? Então muitas vezes nós passamos por essas sovas e chegamos ao ponto da modelagem. Muitas vezes passamos pela sova e não ainda estamos no ponto de modelagem. E precisa um pouco mais, e a gente não entende. E muitas vezes nós até buscamos a Deus e oramos e clamamos e tal, e a situação não melhora. Às vezes até piora. E nós não estamos entendendo, né? Então essa técnica de modelagem depende de cada ceramista, né? Do que ele quer fazer e de cada profissional e a sua técnica. Então está ali envolvido o conhecimento da técnica e também o material que é usado, que é a argila, e o processo que eu quero fazer, o que eu quero fazer. Então, as esculturas e qualquer peça que seja imaginável na mente desse homem, né? Então o tempo dessa modelagem ele pode variar significativamente, né, no caso, dependendo de vários fatores que estão ali envolvidos ali, incluído aquilo que está falando, o tamanho, né? O tamanho do material, do objeto e a sua complexidade para ser feito. Depois que nós fazemos então o oleiro, o oleiro, ele faz essa modelagem, aí vem a questão da secagem, né? A secagem
E além da secagem, nós temos o acabamento dessa peça. Então essa secagem, eles chamam ponto de couro, né, porque a argila ainda está molhada, né, está úmida, e ela precisa então ser tirada dessa água. Então se coloca num lugar, às vezes ao céu aberto, para o sol aquecer, e o vento também aquecer, e nas áreas úmidas, e saindo pouco a pouco a área úmida daquele material que foi feito, daquele jarro, que quer que seja, e vai saindo. Então nós temos a umidade do ar, relativa do ar, que vai afetar a secagem dessa peça. Nós temos aqui a temperatura ambiente, temperatura mais alta, secagem mais alta, temperatura mais baixa, secagem mais demorada, né, para a evaporação dessa água. Nós temos a ventilação também, a circulação do ar em volta dessas peças, né? O ambiente fechado tem pouca circulação, então não vai secar mais demoradamente. O ambiente aberto vai ser a secagem mais rápida. E a questão do sol e do vento também, que seca. Nesse ponto, tirando essa umidade, que estava no ponto de couro que eles falam, e ele passa agora a ser então o ponto do osso, que está duro, né? Está duro ali, secou, tirou a umidade da argila, né, do processo que foi usado, e agora, aí você pensa, né, trazendo para a nossa vida, bom, já fui sovado, né? Estou sendo modelado, estou cheio de umidade, e agora também eu estou sendo tirado essa umidade, mas aí então tá bom, ficou tranquilo, aconteceu e agora não vou sofrer mais. Bom, não é só isso. Depois que tira-se a umidade, é pegado o objeto que foi feito e ele vai ter a primeira queima, né? Vai ser colocado num forno de 800 a 1000 graus, né? Tipo de 8 a 11 horas, para que fosse secado aquele objeto. E depois de passar por esse processo de sova, de modelagem, de secagem, vai para queima. Então muitas vezes nós falamos do Pão de Açúcar e do Morro da Urca, não é isso? Pão de Açúcar, Morro da Urca e o bondinho. Um dia nós estamos lá em cima, um dia nós estamos aqui embaixo. Como o salmista falou, e eu falei na última semana, retrasada da última vez que nós falamos, de que o salmista questionando a Deus: será que Deus me abandonou? Será que Deus não me ama mais? Será que Deus retirou a mão de bondade de cima de mim? E pensar, terrivelmente, é pensar que Deus não me ama mais. Me deixou realmente. Então, de 800 a 1000 graus, de 8 a 11 horas, né, de queima desse material. Bom, depois que esse material foi queimado, ainda ele vai ter um outro processo, né, que vai ser o resfriamento daquele calor, e depois nós chegamos no acabamento em ponto que eles chamam ponto de biscoito, que tira-se a peça fria e vai se lixar manualmente para tirar as arestas desse material, desse objeto. Aí então lixa-se esse objeto, tira as pontas, as arestas, e vai deixando ele lisinho. Não vamos esquecer do processo todinho que nós estamos trazendo para a nossa vida aqui. Depois desse acabamento em ponto de biscoito, nós temos lá o ponto de couro, o ponto de pedra lá, o ponto de ferro lá no caso. E nós temos agora esse lixamento. Depois que lixou e está tudo lisinho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a esmaltação. Vamos passar o esmalte, né, para dar ali a cor penetrar, o esmalte penetrar, para proteger, impermeabilizar o objeto. Depois de passado essa esmaltação, né, o esmalte cerâmico ele é o responsável para proporcionar a cor e o brilho e uma camada de proteção extra nesse objeto. Nós temos uma segunda queima, que é a queima da esmaltação, que é uma queima num forno mais potente que o forno que nós vemos agora há pouco de queima da primeira queima. Nós temos aqui então agora o forno de 1000 a 1300 graus, e lá como era de 8 a 11 horas, não, agora aqui é de 6 a 12 horas de queima para poder o esmalte ser fixado no objeto, né? Então,
No final das contas, em suma, o processo então de produção desse objeto, dessa cerâmica artesanal, ele é muito complexo, né? Ele é também fascinante, ele vai combinar as habilidades técnicas do artesão, no caso, a criatividade desse artesão e a paciência desse artesão também. O oleiro, no caso. Então nós lemos no texto lá de Gênesis que foi Deus que nos formou do barro. Então Deus seria esse oleiro, né? Esse conhecimento, essa técnica, essa paciência conosco, com cada um de nós. É incrível nós pensarmos que Deus pode estar olhando para 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro e cada uma é especial para Ele, e Ele trabalha com cada uma especificamente de uma maneira. Como diz lá então o Jó, você e eu, não há diferença nenhuma entre eu e você, porque todos nós somos formados do barro. Eu também sou barro. E nós então, se nós deixarmos, né, que Deus trabalhe na nossa vida, que Deus venha nos modelar, que Deus venha sovar, modelar, secar, né, na secagem, queimar, esmaltar e depois voltar a queimar, sendo que nós entendemos que Ele que está trabalhando na nossa vida, eu acho que talvez a nossa vida ela seria um pouco mais suportável do momento em que nós entendamos que Ele está no controle da nossa vida. Bom, mas para que tudo isso? Para que eu tenho que sofrer? Para que eu tenho que passar? Porque fulano não passa a mesma coisa, outro fulano... Bom, nós temos, eu falei, cada um tem o seu modo, cada um tem a sua preparação, né? E há vasos pequenos, há vasos grandes, há vasos largos, vasos menores, não é isso? Então cada um de uma maneira diferente que Deus trabalha com cada um, sendo nós, seres humanos, barros. Bom, mas aí nós temos uma coisa que nós poderíamos entender, né? Porque geralmente nós temos algo dos pais que falam para os filhos: bom, eu vou bater em você porque eu te amo. Antigamente se davam umas palmadas nas pessoas, alguns extrapolavam demais. Hoje isso é proibido, né? Mas é muito estranho essa questão de nós em podermos entendermos até que ponto é o certo, até que ponto é o errado. Então no capítulo 29 de Jeremias, no próprio texto de Jeremias, nós vamos ver Deus falando algo para aquele povo que o havia abandonado, que o havia deixado, que tinha virado o seu rosto dele, que não queriam saber deles e que estavam agora no cativos na Babilônia. Então Deus vai dizer o seguinte pelo profeta para que pudesse falar ao povo que estava cativo ali. Então eu creio que esse processo é o mesmo processo para nós hoje, né? Para nós podermos entender, porque o povo também estava reclamando que eles não iam mais voltar para a terra deles, que eles não teriam mais filhos, que a vida deles estava uma bagunça, uma porcaria na verdade. Então Deus vai falar para eles, através do profeta, que eles ficariam ali 70 anos e que depois eles voltariam, retornariam para a terra deles, né? 70 anos para nós hoje é muita coisa, nós esperamos 70 anos para acontecer algo de bom. Mas será que não existe algo de bom no nosso dia a dia? Porque Deus está dizendo aqui no versículo 11 do capítulo 29: e eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No final, é pensamento de paz, mesmo que nós não entendemos. Vou ter que tomar uma injeção, não é isso? Que eu odeio e só de ver a injeção já passo mal, mas essa injeção é para o meu bem, é para algo para ser curado. Então Deus estava aqui, pensamentos de paz e não de mal. Talvez tenhamos que passar, você e eu, quem quer que seja, talvez alguns aqui não, que estão ouvindo, outros vão ter que passar por um processo, por todo esse processo todinho de sova, esse processo de modelagem, esse processo de secagem, esse processo de queima, e depois da esmaltação, e depois também uma outra queima da esmaltação. São talvez processos de cada um diferentes um do outro, né? Mas se nós cremos na palavra de Deus, nós cremos que Deus não é para o nosso mal, é para trazer a paz, para nos dar
paz, porque ele tem também pensamentos de paz, para dar no final o desejo que você deseja, né? O que você quer, o fim que você deseja. E ele continua no 12: então você vai me invocar, e me invocareis, e você vai orar a mim, passareis a orar a mim, e eu vou ouvir vocês, eu ouvirei vocês, o seu clamor, o seu pedido. Tá? Buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor, né? E serei achado por vós, diz aqui no texto aqui, 14, e farei mudar a vossa sorte. Então, o pensamento de Deus, talvez, pelo que a gente entende, eu posso dizer que eu sei o pensamento de Deus, como ele é, não sei, mas pelo que ele deixou para nós podermos ler, né? Porque existe vitórias também nas lutas e adversidades e tribulações que nós passamos, né? Por mais que nós possamos passar, nós temos também vitórias, dias bons e dias ruins, todo mundo tem isso aí. Não é isso? Quando também diz o Gonzaguinha na música, que eu já citei isso, que ele fala, cantar nem sempre foi de alegria. Em dias ruins, todo mundo também dá bom dia. Ou seja, no meu dia ruim, quando eu estou aqui na minha casa, um dia mal da minha vida, ruim e tal, quando eu saio na rua e alguém encontra alguém, se for de manhã eu digo bom dia, né? Em tempos ruins, todo mundo dá bom dia também. Bom dia, mas você está ali por dentro de você, daquela situação, aquele turbilhão, aquela tristeza, aquela angústia, aquela luta, né? Essa tribulação, essa adversidade que talvez você esteja passando. Mas que você possa entender, e eu posso também entender, nós possamos entender, de que os pensamentos de Deus, a nosso respeito, é pensamento de paz e não de mal. O que eu falei aqui da questão do oleiro, do barro, nós podemos também passar também como se fosse também fazer um bolo, não é isso? A pessoa que faz bolo, eu gosto muito de bolo, e então você põe a manteiga, você põe o ovo, você põe a farinha, você põe o leite, e depois é a batedeira, é igual o suco, põe a água ou põe o leite e no liquidificador e bate também. E depois você, além de você fazer isso, você vai pôr fermento, bater mais um pouquinho, vai colocar lá no forno que já está quente, né, lá em cima, e depois você abaixa a temperatura, põe o bolo, ele fica ali um tempo ali, 1 hora ali, e ele vai subindo, vai ficando ali moreninho, bonito. Depois disso, você tira aquele bolo. Se você quer um bolo mais sofisticado, você vai partir o bolo no meio, não é isso? Vai passar a faca nele, vai abrir, como eu gosto de fazer, como eu gosto de comer. Passa aquela papa de creme de leite com leite condensado, passa doce de leite, põe pedaços de abacaxi, depois põe em cima a outra parte, faz a mesma coisa e também depois joga lá o queijo ralado como um beijinho, né? O coco ralado fresco com leite condensado, faz aquele beijinho e joga por cima, né? E depois você vai comer aquele bolo. Aí ele está bonito, lindo, mas ele passou por um processo também de turbilhão, né? De turbilhão da batedeira e depois também da queima no forno. Então somos nós no nosso dia a dia. Nós temos aí uns dias bons, uns dias maus. Isso não significa que Deus nos abandonou, Deus não nos ama mais, não nos ama mais. Significa que Ele está cuidando de nós, sem nós sabermos, né? E o nosso futuro não pertence a nós, pertence a Deus. E é Ele que sabe do nosso amanhã. Mas como Ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar-me de todo o vosso coração, e serei achado por vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Porque os meus pensamentos não são pensamentos ruins a seu respeito, né? Eu não quero destruir a sua vida. Eu quero que você passe por um processo, por etapas, para que você venha entender e compreender que eu estou aqui com você, modelando, para dar o jeito, a forma linda que você tem que ter. É aquilo que eu falo quando o escultor começa a pegar aquele bloco de mármore, ele começa a bater, né, com o martelo ali e a outra instrumento lá para poder ir cortando, e a pedra gemia. E ele pergunta, mas por que você está gemendo tanto? E ela diz, é porque está doendo. E ele fala, eu sei que está doendo, mas se não fizer esse processo, você não vai tomar a forma maravilhosa que eu quero que você tome, né?
Então é isso aí, talvez nós precisamos aprender muitas coisas, entendermos, muitas vezes teremos que mudar o nosso foco, retroceder, mudar o nosso caminho, para nós podermos entender aonde nós estamos errando e o que Deus quer, como Deus está nos, né, moldando para fazer aquele vaso, aquele bolo maravilhoso que Ele quer que você seja, que você entenda, que você viva dessa maneira. Eu creio que nós estamos perdendo muitas coisas que Deus tem para nós, porque nós ficamos em nós mesmos, nós ficamos parados, nós ficamos apenas reclamando e murmurando e não olhamos para as coisas que Deus tem nos mostrado, né? E aquilo que Ele tem feito, né? Volto a dizer novamente, eu amanheci cantando a música novamente, se das vidas vagas procelosas são, né? Você então, as vagas são as ondas, né? E você então olhar e ver assim, nossa, quantas bênçãos eu tenho recebido, né? De Deus, da divina mão. Uma a uma, novamente. Conte-as de uma vez. E você vai ver surpreso o quanto esse Deus que cuida, que pensa pensamentos de paz, já te deu já. Que você tenha uma excelente semana, um excelente domingo. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, seus familiares. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer a luz do rosto dele sobre você e tenha misericórdia de você. Que Deus sobre você levante o seu rosto e te dê shalom, te dê paz, desde agora e para sempre, né? Um bom forno. Bom forno.